O governo federal enviou a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência para o Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Agora a PEC está sendo analisada em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. E para saber como essas mudanças podem mexer na sua vida, eu recebo aqui no estúdio o assessor jurídico da CNA, Rodrigo Ugnei. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Então, quais são as principais mudanças propostas nessa reforma? Bom, a primeira mudança, que eu acho que é uma das mais relevantes, é a equiparação da idade mínima para aposentadoria da mulher com o homem, passando de 60 para 65 anos, e também equiparar os regimes da Previdência. Não tem mais distinção entre o regime próprio e o regime geral. A partir de agora, vai ser todo mundo recolhendo junto para a Previdência. Outro ponto que mudará é o tempo necessário para a aposentadoria. Atualmente, a gente pode aposentar tanto por idade quanto pelo tempo de contribuição, mas a partir de agora você tem que atingir a idade e ter no mínimo 25 anos de contribuição. E aí, com isso, vai alterar também a forma de cálculo. Então, como será efetuado o cálculo dos benefícios? Então, o cálculo vai ser feito da seguinte forma. Vai pegar antigamente era a média dos 80 maiores salários. A partir de agora vai ser a média simples e mais 1%. Então, você vai pegar a média da contribuição. 50% mais 1%, 51% do salário de contribuição e mais 1% por ano de contribuição. Isso quer dizer o quê? Que aquele que trabalhou 25 anos vai aposentar com 76% do salário, é o mínimo. Então, para você aposentar com 100%, tem que chegar até 49%. Tem um outro ponto que eu esqueci de falar sobre as alterações, que é o seguinte: agora não vai ter mais a vinculação ao salário mínimo. Que antigamente a gente tinha o piso vinculado ao salário mínimo dos benefícios da pensão por morte. Agora não tem mais, vai ser feito de uma forma diferente, então os benefícios poderão ser abaixo do salário mínimo, vou falar isso mais à frente. E outra alteração também aumentou a idade para o benefício assistencial LOAS, assim como da mulher ele subiu, mas aí foi de 65 para 70 anos. Então é uma outra alteração que vai trazer bastante impacto. Seguindo aqui, sobre a forma de cálculo, que eu falei, 51% do salário e mais 1% ao ano. Então, você tendo 65 anos, que é a idade mínima, tendo contribuído 25%, você vai ter 76%. E aí, tendo 65, 26 anos, vai aumentando. E aí, para você ter 100%, você tem que ter 49 anos. E é isso que estava dando bastante repercussão por aí. Essa é a principal polêmica, com 49 anos. Isso, exatamente. Mas aí você tem que pensar o seguinte, que a gente está cada vez mais expectativa de vida aumentando. Então, acredito que até a implantação integral a gente vai ter isso de uma forma bem facilitada. Então, como é que ficam os homens que têm 50 anos ou mais e as mulheres que têm 45 anos ou mais nesse caso? Então, o governo colocou uma regra de transição, na qual você vai ter que contribuir por 50% a mais do prazo restante para você aposentar. Então, tendo hoje a fórmula de cálculo dos 85 pontos para os 95 pontos, onde a idade com o tempo de contribuição, no caso do mulher, você tem que dar 85, no caso do homem, você tem que dar 95, o tempo que estiver faltando, você teria que contribuir mais 50% dele. Como assim? Usando o exemplo, se um homem de 57 anos tem 35 anos de contribuição, ele teria 92 pontos, estaria faltando 3 pontos. E aí, então, ele teria que contribuir mais 1 ano e meio. Então, daria 4 anos e meio a mais de contribuição. Para esse caso, E agora, em relação às pensões, haverá alguma mudança em relação a isso? Sim. Como eu falei um pouco antes, a pensão agora não tem mais o piso vinculado ao salário mínimo. Então, ela pode ser menor que o salário mínimo. E ela, de fato, será. Como ficaria a pensão? Ela seria no valor de 50% do benefício do salário de contribuição e mais 10% a cada dependente. 50% para a esposa e para cada filho, mais 10%. Então, o máximo de 5 filhos teria 100% do benefício. E os produtores rurais também serão atingidos pela reforma? Sim. No caso dos produtores rurais, a idade mínima também vai aumentar. Hoje a gente sabe que o produtor rural ele tem aposentadoria especial, na qual as mulheres aposentam com 55 anos e os homens com 60. A partir de agora, com a proposta sendo aprovada, a idade mínima passaria a 65 anos para todos também, Como eu falei, vai juntar, vai igualar todo mundo.
e vai ter que ter a contribuição. Antes, você apenas tinha que comprovar o exercício da atividade rural pelo tempo mínimo de 15 anos. Agora, você vai ter que ter a contribuição de fato. Mas, assim, pelo menos, eles falaram que vai ter uma alíquota diferenciada, né? Uma alíquota menor do que a do trabalhador rural. Aí, né, vai ser estabelecido posteriormente em lei e tal, assim como foi no caso do MEI, né, do microempreendedor individual, que é uma alíquota menor. Então, assim, o que você acredita que o produtor rural tem que ficar de olho atento agora essas mudanças? Quer dizer, o produtor tem que ficar acompanhando como é que está essa tramitação? Isso, tem que acompanhar agora para a gente ver como é que vai ser feita essa cobrança da alíquota, né? Porque a gente não sabe ainda como é que vai ser viabilizado, principalmente, por exemplo, para o agricultor familiar, né? Como é que vai ser feita essa contribuição. Então, a gente vai ter que acompanhar o desenrolar, né? Posteriormente, vai ser estabelecido em lei, regulamentado, questão de percentuais e forma de cobrança, mas, né, a princípio já vai ter essa alteração primária, né? Essa alteração primária vai ter. Agora, o produtor tem muito que se preocupar com essa mudança? Qual é a análise que você faz em relação ao que é hoje e ao que pode vir a ser a nova Previdência? Então, isso pode complicar um pouco. Os produtores vão ter que ter mais atenção com a documentação. Porque hoje, como é que funciona, né? Para você conseguir a aposentadoria, o produtor ele tem que comprovar o exercício da atividade rural por 15 anos, bastando um mero que a gente chama de início de prova material. Então, ele vai até a Previdência, leva, por exemplo, filiação de sindicato rural, certidão de casamento, comprovante de recolhimento do ITR. Durante um longo período que comprove esses 15 anos, ele já tem a aposentadoria. A partir do momento que vai ter que ter a contribuição, ele vai ter que ter mais cuidado para emitir a guia, se for o caso de ser feito por meio de guia, pagar e guardar essas guias mais por segurança dele. Até porque atualmente a gente tem no sistema da Previdência o CNIS, né, que ele já vai, ele vai constando todas as contribuições, o valor e tudo mais. O sistema próprio registra que foi feita a contribuição, mas também é sempre bom você ter a sua contraprova se eventualmente faltar uma. Então vai ter que ter essa maior atenção, não só apesar da gente não saber como é que vai ser, mas seguindo a sistemática que a gente tem hoje, por exemplo, para autônomo, vai ter que ter essa atenção de emitir o boleto, pagar o boleto mensalmente e etc., né, para poder contar o tempo necessário. Além de toda essa atenção, se ele quiser mais informações, é interessante ele procurar o sindicato e também as federações? Sim, com certeza, né? Assim que passar a PEC, a gente vai prestar toda a informação necessária, instruir e tudo mais. Se tiver, né, no caso da regra de transição, como será a regra de transição para o rural, porque não ficou muito claro se é só para o urbano, né, essa regra da partir dos 45, 50 anos. Então, a gente vai capacitar nossos colaboradores para poder estar prestando esse tipo de assistência e instruir o produtor como ele pode conseguir a aposentadoria após a promulgação da alteração da alteração da Constituição, né, da PEC. Agora, a primeira recomendação agora é guardar os documentos, ter os documentos facilitados, né? Isso. É sempre bom ter o documento, né? Como eu falei, porque quando a gente vai na Previdência, eu como conselheiro de recursos do Seguro Social, a gente analisa principalmente o documento em si. Então, tem muito produtor que vai e pede, né? Mas eu tenho testemunha, meu vizinho. Então, assim, o mais importante é a prova documental, como eu falei. Guarde uma afiliação ao sindicato, tudo mais, isso para o sistema atual. E para o próximo também o documento é sempre mais importante. Então, a gente tendo, assim que regulamentar, a gente souber como vai ser, né, a gente vai instruir para melhor orientá-los a conseguir o benefício. Ok, eu agradeço a participação do assessor jurídico da CNA, Rodrigo Guinei. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia.